Vivemos tempos curiosos, para dizer o mínimo. Uma era digital onde um espetáculo meticulosamente curado da vida privada de celebridades, especialmente aquelas forjadas no cadinho das redes sociais, consegue não apenas capturar, mas sequestrar a atenção coletiva com uma força quase hipnótica. Enquanto isso, o roubo sistemático e descarado do futuro de milhões, orquestrado nas sombras da burocracia e da ganância, definha em notas de rodapé. Discussões técnicas ininteligíveis para a maioria, e pior, em silêncios cúmplices que ecoam a nossa própria apatia. Analisemos o fenômeno recente que ilustra essa distorção de forma quase caricatural: a separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Ela, a influenciadora onipresente, rainha do engajamento, mestre em transformar cada suspiro, cada drama pessoal, cada detalhe da sua vida e da sua família em conteúdo monetizável, um verdadeiro império construído sobre a exposição calculada. Ele, Zé Felipe, o cantor de sucesso, herdeiro de uma das mais proeminentes dinastias da música sertaneja, figura constante nos charts e nas fofocas. O anúncio do fim do relacionamento, uma peça de marketing disfarçada de desabafo íntimo, foi orquestrado para gerar o máximo impacto midiático, e conseguiu. Desencadeou uma tempestade perfeita, um tsunami de cliques, comentários raivosos e apaixonados, especulações delirantes, teorias da conspiração e, claro, uma comoção nacional desproporcional. Cada lágrima, cuja autenticidade sempre será questionável no universo da performance digital. Cada post estrategicamente apagado para gerar mais burburinho. Cada indireta musical lançada como isca para os famintos por fofoca. Tudo se converteu instantaneamente em matéria-prima para uma indústria voraz, que se alimenta da curiosidade alheia e da necessidade humana de pertencimento, mesmo que seja a um fã-clube virtual. Canais de fofoca, sites de notícias de celebridades, perfis de Instagram dedicados a subcelebridades explodiram em audiência. Timelines foram inundadas por opiniões não solicitadas, julgamentos morais e defesas inflamadas. O debate nacional, por dias a fio, pareceu orbitar exclusivamente os destroços de um romance, que, sejamos brutalmente honestos, sempre pareceu ter mais elementos de um contrato comercial bem-sucedido do que de uma paixão avassaladora e genuína. Milhões de brasileiros investiram horas preciosas do seu dia, gastaram sua energia emocional dissecando os supostos motivos da separação, tomando partido como se fossem amigos íntimos do casal, oferecendo conselhos e julgamentos a figuras que só conhecem através da tela fria e manipuladora do celular. Uma comoção ensurdecedora, um barulho ensandecido por um drama pessoal que, no grande esquema das coisas, na tapeçaria complexa dos problemas reais que afligem o país, tem a relevância de uma bolha de sabão prestes a estourar. Agora, façamos um esforço consciente. Desviemos o olhar dessa cortina de fumaça perfumada com um escândalo fabricado e encaremos uma realidade infinitamente mais sombria, mais concreta e devastadoramente mais impactante para a vida de milhões: o escândalo do INSS. E não estamos falando de um erro contábil isolado, de um pequeno desvio de conduta. Falamos de uma fraude de proporções monumentais, um esquema criminoso que desviou bilhões, sim, bilhões, de reais destinados a aposentados e pensionistas. Pessoas que, em sua vasta maioria, dedicaram uma vida inteira ao trabalho árduo, contribuindo mês após mês, na esperança muitas vezes vã, de alcançar um mínimo de dignidade e segurança na velhice. Falamos de um rombo que não apenas lesa indivíduos, mas compromete a própria sustentabilidade de um sistema previdenciário já fragilizado, um pilar essencial da parca rede de proteção social brasileira. As investigações, ainda que lentas e muitas vezes abafadas, revelaram uma teia complexa e pútrida, envolvendo associações fantasmas criadas especificamente para lesar beneficiários.
descontos indevidos e compulsórios lançados diretamente nos contra-cheques de quem mal tem para sobreviver, e a suspeita cada vez mais forte de conivência e corrupção em múltiplos níveis da administração pública e privada. Milhares, talvez milhões, de idosos, muitos analfabetos ou com pouca instrução, viram seus parcos rendimentos serem corroídos por débitos que nunca autorizaram, por empréstimos consignados fraudulentos, por taxas de associações que nem sabiam existir. Foram lançados, sem qualquer apoio, em um labirinto burocrático kafkiano, humilhante, para tentar provar o óbvio e reaver o que lhes foi brutalmente roubado. E onde estava a comoção nacional diante disso? Onde estavam as manchetes garrafais estampadas dia após dia nos portais de notícias? Onde estavam os trending topics febris no Twitter? As hashtags indignadas subindo sem parar? Onde estavam as análises apaixonadas dos mesmos especialistas de ocasião que dissecavam a linguagem corporal de Virgínia ou a letra da última música de Zé Felipe? Salvo algumas reportagens investigativas sérias, porém pontuais e muitas vezes relegadas a segundo plano, e a indignação silenciosa e desesperada de quem foi diretamente afetado ou de quem ainda preserva um mínimo de senso crítico e empatia pelo bem comum, o caso passou ao largo do grande debate público. A reação da sociedade foi morna, quase apática. Um murmúrio distante, quase inaudível, frente ao alarido ensurdecedor provocado pelo fim de um casamento famoso. Um escândalo financeiro e social de bilhões contra um drama conjugal de milhões, de seguidores e de reais em publicidade. A conta não fecha, a proporção é grotesca. A disparidade é gritante, vergonhosa e profundamente sintomática de uma sociedade doente. Por que um drama conjugal, amplificado e distorcido pelas lentes da fama e das redes sociais, gera mais engajamento, mais paixão, mais cliques do que o assalto descarado ao futuro e à dignidade dos nossos idosos? A resposta, como quase sempre, é multifacetada, complexa e extremamente desconfortável de encarar. Primeiro, temos a própria natureza viciante da cultura de celebridades. Somos treinados desde cedo pela mídia tradicional e agora potencializado ao extremo pelas redes sociais a consumir vidas alheias como forma primordial de entretenimento. Pessoas reais, com suas complexidades e falhas, são achatadas, transformadas em personagens bidimensionais de uma novela sem fim, e seus dramas, reais ou fabricados, tornam-se os capítulos que devoramos avidamente. A simplicidade aparente de uma suposta traição, de um término ruidoso, de uma reconciliação calculada, é infinitamente mais palatável, mais fácil de digerir e opinar, do que a complexidade intrincada de um esquema de corrupção envolvendo siglas obscuras, INSS, DataPrev, leis incompreensíveis, mecanismos financeiros opacos e a cumplicidade silenciosa de agentes públicos e privados. É mais fácil odiar ou amar Virgínia e Zé Felipe do que entender como funciona a fraude das associações. Segundo, entra em cena a lógica implacável e cínica da mídia contemporânea, cada vez mais refém do clique fácil, da viralização instantânea, da métrica de engajamento a qualquer custo. Notícias sobre celebridades, especialmente aquelas com grande apelo popular, como Virgínia e Zé Felipe, são garantia de audiência imediata, de tráfego para os sites, de receita publicitária. Investigar a fundo a corrupção no INSS exige tempo, recursos, jornalismo investigativo de verdade, e nem sempre, ou quase nunca, rende o mesmo retorno financeiro ou o mesmo buzz superficial nas redes sociais. É mais fácil, mais rápido e infinitamente mais lucrativo explorar a curiosidade mórbida, a necessidade de fofoca, o voyeurismo digital do público,
do que investir em educá-lo sobre as engrenagens do poder, sobre os mecanismos do crime de colarinho branco, sobre como a corrupção sistêmica afeta diretamente sua vida, mesmo que ele não perceba imediatamente. A pauta da fofoca é barata e rende muito. A pauta da investigação é cara e muitas vezes perigosa. Terceiro, e talvez o aspecto mais preocupante e desolador, é a constatação de um certo torpor cívico, uma anestesia coletiva que parece ter tomado conta de boa parte da sociedade brasileira diante da corrupção endêmica. Talvez tenhamos nos acostumado tanto com o desvio, com a fraude, com o escândalo diário nos noticiários, que um novo caso, por mais bilionário e revoltante que seja, como o do INSS, já não consiga romper a grossa camada da nossa indiferença aprendida. Normalizamos o absurdo. É paradoxalmente mais fácil e talvez menos doloroso psicologicamente direcionar nossa indignação para a suposta infidelidade de Zé Felipe ou para o estilo de vida ostentatório de Virgínia, do que confrontar a dura realidade de que o sistema que deveria proteger nossos idosos está sendo saqueado impunemente e que nossa própria passividade contribui para isso. A fofoca é uma fuga. Encarar a realidade exige coragem e ação. Enquanto nos perdemos nos labirintos da vida alheia, nos deliciando com o espetáculo da fama, da queda, da reconciliação e do próximo ciclo de polêmicas fabricadas, questões fundamentais para o futuro do país são varridas para debaixo do tapete felpudo da irrelevância midiática. A imensa energia social gasta em defender ou atacar figuras públicas como Virgínia e Zé Felipe, em analisar seus posts, em especular sobre suas vidas, poderia e deveria ser canalizada para algo infinitamente mais produtivo: cobrar transparência das instituições, exigir justiça para as vítimas da fraude, demandar a responsabilização criminal dos verdadeiros ladrões que minam as estruturas da sociedade e roubam o futuro dos mais vulneráveis. O roubo do INSS não é apenas um crime financeiro de proporções continentais. É um ataque frontal à dignidade humana, à confiança já tão abalada nas instituições democráticas e ao próprio pacto social que fundamenta a ideia de uma nação minimamente justa. A falta de comoção proporcional não é apenas um reflexo das prioridades distorcidas de uma mídia viciada em cliques, mas também um espelho cruel da nossa própria escala de valores coletivos. O que, afinal, consideramos realmente importante? O brilho efêmero e muitas vezes falso das celebridades, ou a solidez do bem-estar coletivo e da justiça social? A novela da vida real, transmitida 24 horas por dia nos nossos celulares, ou a dura realidade que exige nossa atenção, nossa indignação e, acima de tudo, nossa ação? Enquanto a resposta continuar pendendo para o lado do espetáculo vazio e da fofoca estéril, continuaremos a ser uma sociedade que chora mais por um story apagado de Virgínia do que por bilhões desviados do futuro dos seus cidadãos mais frágeis. A cortina sobe para o próximo ato do show de Virgínia e Zé Felipe. As luzes se acendem, o engajamento explode. E a conta da nossa indiferença coletiva, como sempre, será paga por quem menos pode, pelos esquecidos, pelos invisíveis, pelos roubados. Se este conteúdo ressoou com sua busca por conhecimento, manifeste seu apoio com um like. Compartilhe com aqueles que também ousam pensar além. E inscreva-se no canal Intelecto Ampliado. Sua participação é vital para que possamos continuar desvendando as camadas mais profundas da mente e da realidade.